Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero gastar a energia que se gasta aqui em plenário com beligerância, exatamente para discutir a lei orgânica anual aí para o Estado do Rio de Janeiro, a LOA 2020. E eu gostaria de começar pontuando o seguinte: eu vou trabalhar em cima das seguintes políticas públicas: cultura, ciência e tecnologia, assistência social e direitos da cidadania, habitação, saúde, e vou finalizar abordando a questão dos servidores públicos tão esquecidos e menosprezados pela administração pública dos últimos governos do Estado do Rio de Janeiro. E aí o que acontece é o seguinte: é interessante, porque é através desta peça orçamentária que a nós, parlamentares, para discuti-la, permita-se debruçar em cima dela com um certo grau de profundidade que nos dê a compreensão de como que o governo pretende exatamente administrar o Estado do Rio de Janeiro. E é claro, a administração do Rio de Janeiro se dá através da colocação em prática de políticas públicas. A colocação em prática de políticas públicas exige exatamente o aporte de recursos. E aí o que a gente vê nessa mensagem enviada para o Legislativo Estadual? É exatamente uma proposta que eu poderia denominar de austericídio. É isso daqui. Quer dizer, só retira dinheiro. Só retira dinheiro. Quer dizer, não existe uma rubrica onde há acréscimo de recursos. É lamentável. A cultura, por exemplo, 32% corte para 2020. Previsto em relação a 2019. A atual gestão deixou de executar vários investimentos na área, previstos através de emendas, e temas denunciando a redução de projetos culturais apoiados e incentivos concentrados na cidade do Rio de Janeiro. O PPA, que nós discutimos ontem aqui, que deveria servir para nortear as despesas, ou seja, dizer onde elas se realizarão, retrocede em relação ao PPA do ano passado, que apontava as regiões de alcance dos projetos culturais, regiões para além da região metropolitana desses projetos. Então, o que a gente vê é uma redução drástica dos investimentos que deveriam ser apropriados na rubrica política pública da cultura, e tendo uma redução como se quisesse desconhecer a riqueza das manifestações culturais e a ignorância do governo em não reconhecer que cultura não é só entretenimento. Cultura também tem o viés econômico, cultura gera dinheiro, cultura gera postos de trabalho, cultura gera empregos, mas o governo não entende desta forma, desta maneira. Ciência e tecnologia. A gente já falou várias vezes, por diversas vezes, sobre a situação. Os cortes que se dão na FAPERJ, o que significa menos de 150 milhões para o desenvolvimento científico e apoio à pesquisa no Estado. O governo, inclusive, insiste em desvincular e retirar receitas da área que tem impacto na recuperação do desenvolvimento do Estado. Todos nós sabemos e temos deixado muito. Aliás, uma coisa que nos mostra uma verdadeira incoerência, porque
na época das eleições, do período eleitoral, os candidatos, o que eles falam da importância da ciência e tecnologia para a alavancagem do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, todos eles, sem exceção, abordam esse tema como de fundamental importância. Mas eleito, aí pronto, esquece tudo. Vem lá uma amnésia na cabeça dessas pessoas que a gente fica sem entender por que isto realmente acontece. E aí a gente pergunta assim, se ele pretende apresentar proposta de desvinculação, desvincular para quê? Para aplicar onde? Que isso daí é uma das reclamações, inclusive uma das observações que a gente fez na discussão ontem do PPA, exatamente porque não existia uma previsão de onde que esse dinheiro que está sendo reduzido, qual a destinação deles, para onde, como e quando que deva acontecer. Então, realmente, a gente vê, por exemplo, a questão dos programas sociais. Sabemos que não vai para lá, para esses programas. A questão também, basta dizer que no programa mais propagandeado pelo governador, Comunidade e Cidade, estão previstos no orçamento apenas R$5.000. R$5.000. Na área de urbanismo como um todo, ninguém sabe. Ou seja, um corte de 30% em relação a 2020 da LOA 2019. 2020, esse corte em relação ao orçamento que foi 2019. Assistência social e direito à cidadania. São duas funções juntas, apresentam uma redução de 37,61%, significando menos 250 milhões. Quer dizer, é 250 milhões aqui, é 450 milhões lá, é 1 milhão, ou seja, é só dinheiro reduzido. E reduzido é o que gostaríamos, o que nós queríamos, o que nós desejávamos, era exatamente que existisse pelo menos uma indicação do que está se fazendo com os dinheiros objeto dessas reduções. Estão indo para onde? Aplicar onde? Como? De que forma? Está direcionado para quê? Então, tudo isso é importante que a gente realmente veja isso daí. Em 2019, o governador Witzel aplicou apenas 12,33% do total do orçamento aprovado para assistência social. Quer dizer, assistência social, aí realmente se fala tanto nas crianças abandonadas, nos idosos abandonados, se fala tanto na violência contra as mulheres, que deva haver realmente todo um esquema de proteção, mas investimento, nada. Isso aí que através de trabalho voluntário, isso aí não existe de forma alguma. Brincadeira, né? A questão da habitação. Aliás, foi onde teve maior corte. Para se ter noção, a redução foi de 58,66% na política pública da habitação. E aí ontem mesmo eu dizia, habitação, aí o governador aparece para dizer que está tudo muito bem, a política da educação. Balela! É só a partir das 6 horas da tarde sair daqui, andar 200, 300 metros e ver a quantidade de famílias se preparando para dormir debaixo das marquises, exatamente por falta de moradia. Isso daí é uma política de habitação. Aliás, o governo passado chegou até a pensar em eliminar a Secretaria de Habitação, não é? A Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, a SEAB, o que realmente é uma demonstração de uma insensibilidade que não tem tamanho. Quer dizer, não entender e não compreender a importância que significa ter um teto para viver debaixo dele e um teto que você possa viver com dignidade. Isso é fundamental na vida de todos. Então, não entender isso e aí sair exatamente fazendo esse tipo de corte, realmente é um verdadeiro absurdo.
A questão, por exemplo, do orçamento desse ano, o que é que nós estamos assistindo, o que é que nós estamos vendo? Aplicou até agora 8 bilhões de reais em segurança pública, 4,5 bilhões em educação e 3,7 bilhões em saúde pública. Saúde pública, nobre vereadora enfermeira Rejane. É isso daí. Deputada enfermeira Rejane. Vou concluir, senhor presidente. Deputada enfermeira Rejane. Eu falei o quê? É porque é uma relação tão íntima que eu tenho, porque eu fui vereador durante 30 anos, veio por outra, tem esse tipo de confusão, mas isso daí não significa de forma alguma desconhecer ou reconhecer a importância que tem na discussão da política de saúde nesta casa da nobre deputada enfermeira Rejane. Então é isso daí, nós precisamos chamar a atenção na discussão do orçamento exatamente para o descaso em relação a essa política. Parece que a saúde no Rio, estado do Rio de Janeiro, está às mil maravilhas. Todo mundo procura aí os postos de saúde, as clínicas, os hospitais, é atendido de imediato e saindo satisfeitíssimo, exatamente com o atendimento que teve como usuário desse sistema. O que é uma inverdade pura, total. Pura, total. De maneira que isto daí a gente deva realmente não deixar de discutir aqui, de mostrar a importância. Quer dizer, então, o que dinheiro que está alocado para, até agora, o dinheiro gasto na política pública da saúde, na política pública da educação, somados, é inferior ao dinheiro gasto na política pública da segurança pública. Nós não deixamos, sabemos perfeitamente da importância da política da segurança pública, mas o velho professor, catedrático, mestre Darcy Ribeiro já dizia, deixar de investir em educação significa exatamente você apontar para a construção no futuro de cadeias públicas. Então, é claro que a violência, a melhor forma de combatê-la é exatamente através de um investimento maciço, exatamente na política pública da educação. E é claro que para se tenha a aprendizagem da melhor maneira possível, nada melhor do que também tendo uma boa saúde. Pois não, nobre vereador. Então, nobre deputado Eliomar Franco, desculpe. Essa é uma vingança, É uma vingancinha, pequenininha. Nobre deputado, foi muito pertinente a sua colocação sobre a questão de saúde, e ontem eu debati sobre o PCCS da saúde, porque o governo não aponta orçamento para o PCCS e já esse ano já não investe o mínimo constitucional. E nós temos que lembrar que a proposta que está sendo apresentada é investir novamente na iniciativa privada e contratar os trabalhadores através da quarteirização, que é contratar por pessoa jurídica, pejotização, que isso é tratar, quando a gente acredita que não tem mais forma de humilhar o servidor e os trabalhadores da área da saúde, os governos encontram mais um motivo para humilhar, destroçar, acabar com o funcionalismo como estão acabando. Então foi muito pertinente, Vossa Excelência, colocar essa questão, porque saúde e educação deveria ser prioridade em qualquer governo. Não está na lei de responsabilidade fiscal, porque precisa de unidade de saúde, por aí vai. Então, parabéns a você. Muito obrigado. Olha, o corte que está sendo previsto na LOA deste ano é da ordem de 550 milhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Quer dizer, os nossos hospitais, as nossas clínicas, os nossos postos de saúde precisam de quase tudo para que realmente funcione de forma plena no atendimento
no atendimento das necessidades básicas deste quesito ou requisito saúde, por exemplo. Cortar 550 milhões de reais é um verdadeiro absurdo. E, por fim, eu queria só falar das perdas salariais dos servidores públicos. Quem sustenta a máquina administrativa do Estado, nada mais, nada menos é do que o servidor público. E o servidor público, ele tem que ser muito bem tratado. Aliás, num dia desse eu li um artigo, achei muito interessante, que citava Rockefeller, olha, grande industrial, onde ele dizia, nós temos que investir exatamente na qualificação dos profissionais, dos trabalhadores das nossas indústrias. E mais, não só isso, nós temos que tratá-los muito bem, para que eles não vá para outros empregos por conta da qualificação adquirida, ou requalificação. Então, o que acontece? Os nossos servidores, há 5 anos que não recebem aumento de salário no estado do Rio de Janeiro. É por isso que eu digo, a leitura que a gente faz exatamente desta peça orçamentária, nós podemos classificá-la como de austericídio, quer dizer, querer realmente acabar com o trabalhador, com o servidor público. Não dá condições de requalificação deles, através exatamente de cursos de aperfeiçoamento. Não dá o aumento e ainda corta, quer dizer, um rebaixamento de 2000 para você ter noção, uma redução de 30% dos salários com relação ao que eles recebiam em 2014. Quer dizer, em apenas 5 anos se comeu 30% dos salários dos servidores do estado do Rio de Janeiro. Realmente é não querer que a máquina administrativa desse estado funcione. E por fim, só para dizer o seguinte, na área de educação vai ficar com menos 450 milhões de reais. Agora, as universidades públicas, o ERJ, o ENF e o ESO, vão ter simplesmente juntas menos 92 milhões de reais. Ou seja, é um verdadeiro descaso, é uma desconsideração, é não querer investir na formação e na construção do conhecimento tão importante para que realmente esse Estado possa ter condições de sair da situação em que se encontra, de penúria, da situação que se encontra de não estar atendendo às necessidades básicas da população fluminense, e é isso que nós queremos, que haja um orçamento feito de outra maneira, de forma racional, mas procurando não só economizar, mas além de economizar, indicando essas economias para onde que elas irão novamente. Qual a destinação para concluir, por favor, daquilo que está exatamente... Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Muito obrigado.